aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os judeus discutiam entre si, dizendo: como é que ele pode dar a sua carne a comer? Então Jesus disse: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne é verdadeiramente comida, e o meu sangue verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Como o Pai que vive me enviou, e eu vivo por causa do Pai, assim o que come viverá por causa de mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é como aquele que os vossos pais comeram. Eles morreram. Aquele que come este pão viverá para sempre. Assim falou Jesus, ensinando na sinagoga em Cafarnaum. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, estamos aqui diante de uma emblemática conversão. Talvez a mais forte e mais bela de todas. A conversão de São Paulo, né? Olha como é que começa o texto. Saulo só respirava ameaças e morte contra os discípulos do Senhor. Esse era Saulo. Totalmente ligado à perseguição dos cristãos. O mais perseguidor de todos, né? Enquanto falava da morte de Estevão, dizia que ele entrava nas casas, puxava. Ou seja, não desistamos de ninguém. Todo mundo pode se converter um dia. Por pior que seja. Não existe ninguém que não possa ter um encontro pessoal com Jesus. Na maioria das vezes, o que Deus quer é que as pessoas que são próximas, as pessoas más, ruins, tente superar a raiva e a mágoa e transforme em oração. Dizendo São Paulo que isso é como se colocasse brasa na cabeça dele, né? Você que é humilhado em casa, na família, que te xingam, te humilham, fala que você será o quê, que você não presta. Essas pessoas, ao invés de você ter mágoa, você luta contra a mágoa e reza por elas. Isso tem um poder extraordinário. Poder de conversão da pessoa, né? E aqui, nesse texto, é outra coisa que a gente tem que ficar esperto, é que Cristo vem ao encontro de Saulo. Durante a viagem, já estava perto de Damasco, Saulo de repente viu-se cercado de uma luz que vinha do céu. Caindo por terra, ele ouviu uma voz: Saulo, por que me persegues? Interessante que Jesus não fala por que persegue os meus filhos. Quem persegue um cristão, persegue a Cristo. Quem persegue um missionário, persegue a Cristo. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Quando se persegue alguém, mesmo que a doutrina não seja boa, como por exemplo o Testemunho de Jeová, que é uma doutrina totalmente incompatível com a fé cristã nossa católica. Mas a partir do momento que você vê uma pessoa deles no sol, batendo de porta a porta, se humilhando, né? E você trata mal, indiretamente, é como se você estivesse tratando mal. Por isso que eu falo, ao invés de tratar mal, se forme na sua fé, né? Deixa ele te convencer, mas você com a formação na sua fé, vai falar: me fala, o que é que eu devo me converter? Não, mas esse aspecto é isso, isso e isso. E esse aspecto aqui que você não viu? Aí o
o feitiço vai contra o feiticeiro. Mas no diálogo, na formação, no conhecimento da sua fé. Agora, se você não se forma, aí vai fazer como a maioria dos católicos. Não, sai daqui, né? Eu não quero falar com você. Isso não é uma postura bonita. Você não queria ser humilhado na casa dos outros, queria? Não faça com os outros o que você não quer que seja feito com. Nós vamos fazer esse ano porta a porta. E muitas vezes nós vamos ser humilhados. Aí você vai ver, tanto que é bom. Não é? Levar uma pedrada, cai fora, filho do demônio, idólatra. Seus idólatras. Não traz o demônio aqui para dentro de casa, idólatra. Não é bom, é? Sabendo que quem faz isso acha que está fazendo bem, porque o pastor fala o tempo inteiro, alguns, né? Que nós somos idólatras. Então eles têm medo. Com razão, né? Por isso que eu acho, essa é a minha opinião pessoal, acho que vocês fiéis leigos devem ser discretos, né? Eu sei que tem gente que gosta de usar um crucifixo desse tamanho, né? Mas no meu ponto de vista, um leigo, meu ponto de vista, deveria ser mais, põe um crucifixo dentro da camisa. Ah, não, mas aí você está indo contra. Não, criaturinha. É que você não vai assustar a pessoa. Você já sabe que ele tem aquilo como idolatria. Como é que você vai aproximar de um evangélico para conversar se você está com aquilo assusta? Como é que alguém vai te chamar para comer na casa dele? Como eu fiz com um pastor, uma pastora uma vez, quando eu trabalhava só como médico. Que eles falavam falei, não, vamos lá. Eles foram jantar na minha casa. E lá tinha um oratório. E eu disse para os dois, agora vamos ao oratório que eu vou explicar sobre idolatria. Sentou o pastor e a pastora de frente ao oratório com as imagens. E adivinha qual foi a reação deles quando eu fui virar padre? Ele me ligou e imediatamente disse, estou orando por você às 3 horas da manhã, todos os dias. E quero que você seja muito feliz. Ficamos amigos. Né? Teve um outro pastor, que também estava batendo na igreja, eu chamei para conversar. Ele disse assim, eu tenho um jornalzinho em Goianésia é perto de Séries, né? Que não é de religião, mas eu queria que você escrevesse tudo que você falou para mim no meu jornal, para o povo saber que vocês não são idólatras. Aí eu disse, olha, eu vou falar com o padre de lá, porque eu não vou escrever sem ele ficar sabendo. Aí eu falei com o meu padre, o padre, não, aquele padre velhinho que foi, quem foi lá no consultório, né? Não escreve nada. Aí eu fui falar para o pastor, mas como assim, você não vai escrever? Não. O padre pediu para não escrever. Mas muita gente vai ficar sabendo. Sim, mas a igreja católica é unida porque um obedece o outro, né? Não é falando o que quer. A gente vai tendo unidade. Então, Cristo vai ao encontro de quem está mal, de quem é mal, de quem persegue, desde que tenha alguém que seja canal de graça para ele. E esse alguém tem que ser vocês. O apostolado da oração, eu espero que não tenha ninguém no apostolado da oração com mágoa de alguém, né? Isso aí seria abominável. Seria algo... Não estou falando que tem que estar perto da pessoa. Às vezes a pessoa está humilhando o tempo inteiro. Você pode se afastar um pouco. Mas rezar por ela. Põe no apostolado o nome dela. Né? Tem que lutar pela alma. Sabendo que Jesus vai ao encontro mesmo da pior das almas. Jesus vai. Né? São João Bosco, Dom Bosco, quando ele cuidava dos meninos, tinha um adolescente bem rebelde que odiava Dom Bosco. Toda vez que o via, xingava, velho, padre velho, some daqui, desgrama.
Um dia pegou um canivete e tentou furar. Só que Dom Bosco era muito santo. E dizia, meu filho, pode me matar, mas eu vou estar sempre do seu lado. E um dia, esse moleque foi condenado à morte. E antes disso, pediu que Dom Bosco fosse até ele. Chorou como um nenê, deitou no colo. Pediu perdão. Hã? Sempre, quando você luta por alguém, uma hora se converte. São Paulo se transformou. Do meu ponto de vista, uma hora pensava por você. Eu vou ter que ter a São Paulo. Olha as cartas que você escreveu. Olha como ele foi missionário. Isso porque ele odiava os cristãos. Saulo levantou-se e chamou mil vozes para conseguir. O homem é cheio de si. Quando encontra Cristo, ele é cego. Porque a fé já é cega, né? Por si só. Quem é uma cabecinha dessa ministério que você tem que confiar dentro do universo? E quer pegar a reação sem depender de Deus? Que quer? Consegue. Isso está funcionando. E depois, quem é? Olha primeiro, São Paulo foi conduzido na massa por alguém que estava certo, e para alguém puxar ele. E era muito poderoso, teve que ser puxado. Depois, pede para Ananias, olha. O Senhor disse, o Senhor viu numa visão, Ananias, Ananias respondeu. O Senhor lhe disse, levanta, vai à rua, chama à direita e procura na casa de Judas por um homem chamado Tarso, chamado Saulo, de Tarso. E numa visão, Saulo contemplou um homem chamado Ananias, entrando para lhe impor as mãos. Ananias ficou com medo, né? Senhor, eu já ouvi falar desse cara. E do mal que fez a todos os fiéis que estão em Jerusalém. E aqui em Damasco ele tem plenos poderes recebidos dos sumos sacerdotes, para prender todos que invocam o seu nome. Olha a resposta de Deus. Vai, porque esse homem é um instrumento que escolhi para anunciar o meu nome aos pagãos e reis. E olha o que ele diz. Eu vou mostrar-lhe quanto ele deve sofrer por minha causa. Por que sofrer por minha causa? Qual que seria a tradução? Vocês que estão aqui todos os dias. Como é que vocês traduziriam essa frase? O quanto ele tem que sofrer por minha causa. Como é que vocês traduziriam? O quanto ele tem que me amar. Ou não? Quem ama sofre por alguém. Ou não? Se fosse para traduzir essa frase, seria: eu vou mostrar o como ele deve me amar. Sofrer por mim. Bem, e o Evangelho? Nós somos sempre condenados que a gente não segue a Bíblia, não é verdade? Você não segue a Bíblia? E esse Evangelho aqui, hein? Esse aqui é o Evangelho que vocês podem guardar no bolso. Evangelho de João 6, 52, 59. O que ele diz? Como é que pode dar a sua carne a comer? Em verdade, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o sangue, não tereis a vida em vós. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne é verdadeiramente comida. O meu sangue, aqui fala que representa o corpo de Cristo. Que representa o sangue. Para mim, a passagem mais clara do Evangelho. E quem nos acusa, a ceia representa. Nós seguimos ao pé da letra. Quem segue mais? Quem realmente segue a Bíblia? Mas é claro, os nossos irmãos evangélicos não podem ter a Eucaristia. Porque eles não têm o quê? Que é a sucessão
apostólica, né? Que é a imposição de mãos desde os apóstolos. Para ter Eucaristia tem que ter sucessão apostólica. Tá vendo? Como nós somos bem obedientes naquilo que é o mais importante da nossa fé. Quem não comer do meu corpo e beber do meu sangue não terá a vida eterna. Pois, meus irmãos e minhas irmãs, venham à missa. Aqui é a coisa mais extraordinária que acontece. Algo que supera a nossa... Não tenham preguiça de ir à missa, pelo amor de Deus. Venham adorar o Senhor durante o dia. Venham enquanto podem, né? Pode ser que um dia o será tirado.